Gostaria de trazer à memória o que aconteceu naqueles dias ou no dia anterior à morte e crucificação de Cristo Jesus. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26, nos diz assim, que quando Jesus compareceu perante o Sinédrio e Jesus o quê? Foi perguntado se Jesus era o Filho de Deus e ele respondeu que sim. A palavra de Deus diz assim, no versículo de número 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas, vós bem sabestes, bem ouvistes a sua blasfêmia. Eu quero te dizer que quando realmente o sacerdote, aqui no caso o sumo sacerdote, rasgou as suas vestes, isso tinha um sentido profético e espiritual também. Isso indica, amados, todas as vezes que isso acontecia, que o sacerdócio era passado para outra pessoa. E aqui realmente nós vamos ver o que o sacerdócio foi passado mesmo do último sacerdote, Caifás, para Cristo Jesus. Naquele momento, quando o sacerdote rasgou as suas vestes, ele estava dizendo de outra maneira, no sentido espiritual, que o sacerdócio dele estava encerrado, porque começava outro sacerdócio em Cristo Jesus. Caifás sabia disso? Não se importava e nem tampouco se lembrou. Eles estavam mais interessados do que em condenar a Cristo Jesus e designar a sua morte. E nós vamos ver aqui algo também relatado na palavra de Deus. Se encontra também no livro de Marcos, lá no capítulo de número 15, no versículo 33, diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Aqui existe um outro fator interessante para se considerar dentro do que se entende que ocorreu aqui. Então, existe uma concepção, existe uma ideia de que essas trevas foi porque todo o inferno assistia à morte de Cristo Jesus. Sim, pode até ter sido. Realmente, esse fato pode ter acontecido em virtude disso, porque realmente tudo que Satanás quis impedir é que o Messias, o ungido de Deus, viesse a morrer. Mas o próprio Senhor Jesus diz: a minha vida eu a dou. Então, nós vamos entender o que Satanás não inferiu sobre isso, mas Jesus espontaneamente disse: a minha vida eu dou. E dessa forma nós vamos ver o que se cumpriu a palavra de Deus. E aqui tem algo interessante também que eu gostaria de considerar. Você vai ver que Jesus falou o seguinte, que ele derrubaria o templo e que em 3 dias o reconstruiria. Pois bem, se você avaliar, nós vamos ver o que desde a morte de Cristo Jesus até amanhecer, ou a madrugada e o amanhecer do domingo, não daria, completando-se esses 3 dias. Aí faz sentido ter acontecido essas trevas, o que corresponderia do meio-dia até as 3 horas, da sexta à nona hora, quando Jesus o que? Encerrou a sua vida. O que isso poderia representar? Que nessas trevas, amados, isso tem um sentido de mostrar o período de mais uma noite, cumprindo-se o período dos 3 dias em que Jesus estaria morto e que seria ressurreto ao 3º dia. Talvez você argumente comigo. Realmente aconteceu o fato. Ele morreu na sexta, ele ficou sábado morto e no 3º dia ele ressuscitou. Sim,
são parâmetros. Mas eu gostaria que você considerasse a possibilidade também de ter um entendimento que essas trevas podem simbolizar o inferno assistindo à morte do Salvador Jesus, sim, mas também tem um sentido de completar o terceiro dia na contagem para a reconstrução do templo, que era o próprio Cristo Jesus. E a palavra de Deus continua dizendo assim, que na hora nona, Jesus exclamou e entregou-se, né? Eloá, Eloá, Eloi, desculpa, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentia assim, absolutamente assim. Mas a palavra de Deus também nos fala, no versículo 37 e 38, deu um grande brado, Jesus expirou. E tem um outro fato extremamente importante aqui. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Ou seja, o que isso representava? Em primeiro lugar, o sumo sacerdote levava diante de Deus as petições do povo para realmente ouvir a voz de Deus. Nós entendemos que quando rasgou-se o véu, de alto a baixo, ou seja, pelo desejo do Pai, em quebrar isso, colocando cada um de nós diante do sacerdócio de Cristo Jesus, para que nós falássemos com Ele direta e espontaneamente. E tem um outro sentido aqui também. O fato de ter rasgado o véu. Alguns pensam que esse véu é alguma coisa delicada. Não, ele era denso. Era um véu denso. Ele tinha as 4 cores básicas. Tinha o branco, o carmesim, o púrpura e o azul. E nós vamos ver o que isso era denso. Então, para se rasgar de alto a baixo, tinha um sentido totalmente espiritual. O que estava sendo dito aqui? Rasgou-se o período da lei. Rasgou-se a lei. Porque agora, Cristo Jesus impetrou o período da graça. Na sua morte, Ele veio perdoar os nossos pecados. Ele veio nos libertar das dores da nossa alma. Veio romper com as maldições das nossas vidas. E veio nos trazer comunhão bendita com o Pai. Muito bem, nosso Rei, nosso Senhor Jesus, morreu por cada um de nós. Que tenhamos, amados, no nosso coração, gratidão por aquilo que Cristo Jesus realizou. Ele não se acovardou, mas ele venceu. Ele venceu as dores da morte por você e por mim. Que nós sejamos gratos por isso, em nome de Jesus.